Vamos falar de amor para homem e para mulher, falar de paz, caridade. Se é isso que você quer, a sintonia do bem é TV Chico Xavier. Acessem a TV Chico Xavier no Facebook, no Instagram, no YouTube e fiquem ligadinhos na sintonia do bem. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Mais uma vez, aqui nos encontramos na Casa Espírita, o Centro Espírita Caminho da Luz, para mais essa tarefa da evangelização à luz da doutrina espírita. Essa tarefa que desempenhamos aqui todos os sábados, é mais uma das tarefas da casa, não é isso? Que entendemos essa doutrina, a doutrina espírita, ser aquele consolador que o Mestre Jesus nos prometeu. E aí o compromisso nosso com essa doutrina, com esse consolador, para todos os sábados estarmos aqui para essa tarefa junto com a terapia do passe. Então, meus irmãos, que possamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, para fazermos a nossa prece de abertura. Senhor da vida, nosso Pai, causa primeira de todas as coisas, fonte inesgotável de paz, de amor, de serenidade, de sabedoria, enfim, de tudo que é bom. Em primeiro lugar, ó Deus, a nossa gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, por tudo que nos é dado, também por tudo que não nos é permitido. Obrigado a Deus pelo conhecimento dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, consolador prometido pelo Mestre Jesus. Jesus, nosso amigo de todas as horas e, sobretudo, daquelas mais difíceis. Queremos te pedir, ó Deus, a proteção necessária para o bom andamento dos trabalhos na Casa Espírita na noite de hoje, para que possamos ter entendimento das reflexões que o nosso irmão Davi nos trará na noite de hoje. Assim, ó Deus, contando com a proteção da espiritualidade amiga encarregada dos trabalhos da casa, em teu nome, em nome de Jesus e do mentor espiritual da casa, que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. E então, encarregado das reflexões da noite de hoje, o nosso irmão Davi Falcão, lá de Campina Grande, com o tema A Influência dos Espíritos. E aí vamos passar a palavra para o nosso irmão. Boa noite a todos. Com imensa alegria que nós nos fazemos presente mais uma vez aqui nessa casa de oração, na figura dos caravaneiros do Evangelho. Hoje a gente vem tentar trazer alguns esclarecimentos a título exatamente da influência dos Espíritos em nossas vidas, né? Podemos iniciar com o seguinte questionamento: será que os Espíritos realmente nos influenciam? Será que existe de fato essa influência? Eu falo isso de forma geral, não para nós que somos espíritas, mas muito mais para aqueles que são iniciantes, que estão chegando na Casa Espírita agora, que estão conhecendo a doutrina, porque isso é fato, não tem como você fugir. Somos influenciados de forma constante pela espiritualidade. Agora, quais os espíritos que nos influenciam? Esse é o questionamento do qual devemos ter discernimento, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, ele pergunta aos espíritos:
Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Pergunta bem simples. E a resposta dos espíritos é: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, em muitos casos, somos dirigidos pelos espíritos. Na maioria das vezes, eles nos esclarecem: nosso é apenas o primeiro pensamento. O pensamento inicial é nosso. Os demais são os espíritos que nos conduzem. Mas aí eu torno a nossa condição inicial: quais são esses espíritos, né? Que tipo de espíritos é que estão nos influenciando? E é preciso levar em consideração, principalmente para nós que somos espíritas, para aqueles que são médicos, trabalhadores de casas espíritas, que acham que são detentores de uma condição, de um poder, de algo oculto dessa natureza, que estão inalcançáveis pelos espíritos inferiores, o que é uma lei da ilusão, né? Todos nós sofremos influência. A questão é só monitorarmos os nossos pensamentos. Aí Kardec pergunta na pergunta 513 do Livro dos Espíritos: os espíritos que nos são simpáticos agem em cumprimento de uma missão? Seria uma missão dos que são simpáticos conosco? E a resposta é a seguinte: algumas vezes podem ter uma missão temporária, né? Mas quase sempre são atraídos pela semelhança de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, existem situações em que alguns espíritos nos auxiliam recebem uma breve missão de nos conduzir por algum momento, mas se assim o fosse, não seríamos, digamos, livres, seríamos marionetes, seríamos constantemente, faríamos aquilo que os espíritos assim desejam, quando na realidade os bons espíritos não nos influenciam de forma direta dessa forma. Já os mais inferiores, aqueles que costumamos chamar espíritos atrasados, esses sim, como o próprio espírito encarnado que não tem conhecimento, muitas vezes ele quer que os outros façam e sigam os seus passos da forma que eles determinam. Da mesma forma são os espíritos. A gente tem que entender que quem habita o plano espiritual somos nós mesmos, espíritos despojados dessa vestimenta corpórea, a qual fazemos uso momentaneamente. A gente tem que entender que nós não somos este ser de carne, nós somos espíritos, somos eternos. E aí a evolução vai dizer onde vamos nos enquadrar no plano espiritual, dependendo daquilo que a gente faz, né? Kardec, muito inteligente, dentro da pergunta 513, ele formula outra pergunta. Ele pergunta: parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? E a resposta é sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Então, qualquer criatura, estando no planeta, sofre a influência dos espíritos. Isso é fato. É imutável, não é porque Davi quer, não é porque a doutrina afirma, é porque de fato assim o é. Então, o caráter dos espíritos que vêm me influenciar vai depender do caráter de Davi, vai depender das minhas práticas e das minhas atitudes, mas serei influenciado de forma quase que constante. Lembrando que no equilíbrio da balança, porque se temos bons e maus espíritos, por que somos mais influenciados pelos maus do que pelos bons, né? Seria uma pergunta que poderia nos questionar. E se os bons têm um acesso maior do que os maus, por que Deus permite isso? Talvez fosse outro questionamento que pudéssemos fazer. E o que acontece não é uma questão de Deus, é uma questão de sintonia, é uma questão de afinidades fluídicas, ou seja, eu penso, logo atraio. Então eu vou atrair aqueles que estão vibrando na faixa de pensamento em que eu me enquadro. Nada demais. Se eu penso no bem, atrairei os bons espíritos. Se eu penso em praticar a caridade, atrairei os bons espíritos. Se eu penso em praticar o mal, quem eu vou? Se eu penso em assaltar, em matar, em cometer qualquer delito, quem é que vem me auxiliar? Seriam os bons espíritos? Então, é uma questão de sintonia. A pergunta 460, ele diz o seguinte: temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos? É uma das perguntas feitas, né? E a resposta é assim: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorram, às vezes ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contrários uns aos outros. Pois bem, nesses pensamentos há sempre os vossos e os nossos. Isso vos coloca na incerteza, porque então tendes duas ideias que se combatem. Qual de nós não já se deparou, né, numa situação de algum problema, de alguma situação, a gente ter ideia de fazer isso e aquilo, e ficarmos nos degladiando conosco mesmo sobre fazer ou não fazer, né? Acho que todos nós aqui já experienciamos
situações semelhantes. Então, esse combate, essa luta íntima, na realidade nada mais é do que a influência dos espíritos, um bom e um mau espírito. Agora é preciso lembrar e não esquecer, o primeiro pensamento é meu. Eu quem dou o impulso de partida. Eu quem tiro esse movimento da inércia do pensar. E aí, quando eu tiro da inércia o pensamento, quando eu penso, eu atraio e logo fica me degladiando, se faço ou se não faço. Na maioria das vezes, fazemos a escolha equivocada e sempre escolhemos, na maioria das vezes, a decisão equivocada, a mais ruim para o nosso destino, né? Para nossas escolhas, porque teremos que ressarcir no futuro. E aí a gente poderia perguntar, por que sempre escolho mais o errado? Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, inferiores, nós tendemos muito mais para o mal do que para o bem. Para nós é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem, porque ainda não conquistamos a condição moral ainda, nem a evolução necessária para a prática do bem, como um Chico Xavier. Então, por isso que nós sempre fazemos a escolha mais equivocada. Mas temos que entender, somos auxiliados pelos Espíritos, nos seus pensamentos, as ideias somos, mas a decisão e a escolha é sempre nossa. A última palavra é nossa, né? Apesar da influência que a gente sofre. E aí, foi perguntado na pergunta 461, como distinguir os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? Como é que eu vou distinguir uma coisa da outra, né? Os Espíritos nos respondem o seguinte: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos próprios são, em geral, os de primeiro momento. Além de tudo, não há para vós um grande interesse nessa distinção, e muitas vezes é útil não sabê-lo. O homem age mais livremente, se decide pelo bem, o faz voluntariamente. Se tomar o mau caminho, há nisso apenas maior responsabilidade. Então, não devemos ter essa preocupação que se intitula de pecado, né? Essa coisa do pecado, na realidade, algo muito fantasioso. Na realidade, não há pecado, o que há é uma dívida. A nossa má escolha, o caminho que a gente envereda equivocado, vai nos trazer consequências. Toda ação causa uma reação. Não tem como você fugir. É o que a gente costuma pregar na casa espírita, a plantação aleatória. Eu escolho fazer e Deus me permite fazer, né? Porém, as consequências daquilo que eu vou fazer, eu vou ter que arcar com ela. Então, eu vou ter que colher o que eu plantei, o que eu semear. Então, é bem interessante a gente parar para refletir sempre antes de fazer. Infelizmente, a gente ainda não tem essa prática de refletir sobre aquilo que a gente vai fazer, de refletir sobre aquilo que a gente vai falar para o outro. A gente simplesmente fala e aí, posteriormente a falar ou a fazer, nos arrependemos. Por que isso acontece? Porque muitas vezes agimos sob a influência do Espírito. Eu tive vontade de agredir alguém verbalmente. Quando eu tive a vontade e pensei nisso, eu sou ajudado. E quando eu sou ajudado, eu verbalizo. Quando o Espírito se afasta satisfeito por eu ter verbalizado, o que é que acontece? Eu fico na minha condição normal. E aí, eu me decepciono com aquilo que eu fiz. Porque a influência se afastou. Aí, sou eu e minha razão. E aí, minha razão disse que eu não deveria ter feito. Mas eu já fiz. A culpa é do Espírito? Não. A culpa é minha. Ele tem responsabilidade? Tem. Mas a responsabilidade maior é minha, porque sou eu quem controlo quem vai falar através de mim. E aí simplesmente a gente não exercita isso, a gente não pratica e se deixa ser conduzido pelos maus espíritos, pela questão de afinidade, porque somos mais mal do que bons, como já falei. Se a gente fosse mais bom do que mal, os maus espíritos não teriam tanto acesso a nós, né? Pergunta 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram suas ideias de sua própria natureza íntima, ou seja, os grandes pensadores, as pessoas que divulgam, que criam coisas, que faz a alma de progredir, a inteligência de gênio tiram delas mesmas, do próprio espírito, e a resposta é, algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas frequentemente são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando não as encontram em si, apelam à inspiração, fazem assim uma evocação sem suspeitar. Então, quando ele fala de evocação sem suspeitar, é bem interessante que a gente pare para falar sobre isso, porque isso é algo que a gente faz automático, algo que a gente quer fazer, que a gente não está tendo inspiração, que a gente não está conseguindo realizar. Então, o que a gente faz? Muitas vezes se faz uma prece, e às vezes se faz até de forma involuntária, você faz apelos mental, você vibra, e a gente tem que entender que nosso cérebro físico é como uma antena de uma transmissora de FM, ou seja, eu penso, meu cérebro vibra e irradia ondas eletromagnéticas, e aí são captadas por aqueles que estão na mesma faixa de frequência. Então,
Muitas vezes a gente faz evocação de espíritos e nem sequer temos conhecimento disso. E aí eles vêm nos dar o suporte. Se é para o bem, receberemos esse suporte. Se é para o mal, seremos auxiliados da mesma forma. Mas vamos atrair sempre os espíritos para a nossa companhia, né? Tem uma observação após essa pergunta no livro dos Espíritos que eu achei interessante colocar aqui. Se nos fosse útil distinguir claramente nossos próprios pensamentos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazer, como nos deu de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é porque convém que assim seja. Se a gente tivesse essa distinção de pensamentos, né, qual o mérito que teríamos na escolha? Então, é preciso que isso seja da forma que é, para termos o merecimento da escolha do bem. Eu sei que não devo fazer. Muitas vezes, não sei se já se deparou com vocês situações semelhantes, onde a gente está querendo empreender algo que a gente sabe, a gente conhece como uma ação ilícita, ilegal, mas a gente para refletir, né, e recebe uma ajudinha. Mas todo mundo faz. E se todo mundo faz, por que é que eu não posso fazer? E aí a gente envereda pelo caminho equivocado. Então, quando você para refletir sobre isso, né, devo fazer ou não, todo mundo faz, já não é mais seu pensamento, já é um espírito que está sugerindo aquilo, está ali insuflando a equipe. Todo mundo não faz, por que você não faz? Mas a ideia é dentro do cérebro e a gente muitas vezes acha que somos nós mesmos que estamos refletindo, que estamos pensando dessa forma, quando estamos sendo auxiliados. Outra situação bastante interessante, que acho que aconteceu com muitos de vocês também, é, às vezes você vai a um local e fica meio desorientado, meio perdido, você está querendo resolver um problema e não consegue. Você não enxerga como resolver o problema. De uma hora para outra, dá um estalo e você vê a solução do problema. Nada mais do que a assistência que você recebeu. Mas a gente é tão orgulhoso, tão atrasado, não. Eu resolvi. Quando a gente deveria reconhecer, eu recebi ajuda e consegui enxergar como resolver o problema. Essa é a verdade. Na pergunta 463, diz-se a respeito do pensamento que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato, ou seja, nosso primeiro impulso é sempre bom. Será que é? Os Espíritos nos respondem o seguinte: pode ser bom ou mal, de acordo com a natureza do Espírito encarnado que o recebe. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, será sempre bom se eu tiver bons espíritos, mas para eu ter sempre bons espíritos na minha companhia, eu tenho que estar o quê? Numa sintonia alta, vibrando alto, eu tenho que estar pensando no bem, praticando o amor, praticando a caridade, estar, como pediu Jesus, né? Servindo ao próximo. Eu tenho que estar fazendo pelo outro tudo aquilo que gostaria que o outro me fizesse. Será que eu estou integralmente, a todo instante, fazendo isso? Então a gente tem que entender que os maus espíritos, os espíritos inferiores nos acompanham. E podemos refletir ainda mais. Sendo eu médico, trabalhador de uma casa espírita, devo ser acompanhado por maus espíritos, por espíritos inferiores? Eu diria a vocês que sim. Porque se não for o meu exemplo, como ele muda? Então, se ele vive distante de mim, como ele vai sofrer as mudanças? Jesus não escreveu nada, só exemplificou. Hoje a gente tem o Evangelho graças ao Mestre, graças também aos evangelistas que gravaram no papel tudo aquilo que ele deixou de ensinamento. Mas é preciso entender, principalmente nós que somos médios, trabalhadores de uma casa espírita, vamos ter espíritos inferiores no nosso encalço, se é que eu posso dizer assim. Estarão sempre nos observando as nossas práticas, as nossas atitudes, para ver se elas são condizentes. Se o que eu digo aqui, eu pratico lá fora. Porque falar aqui, tratar o outro com amor, com doçura, com afabilidade, é muito fácil. Estamos dentro de uma redoma psíquica, onde a espiritualidade cria um campo magnético de proteção, onde o psiquismo do planeta não interfere aqui dentro. Tem gente que chega perturbada e entra no centro espírita e se sente bem. Como eu estou bom aqui. Lá fora se perturba de novo, porque ele volta para o psiquismo do planeta. Então, tratar o outro aqui com amor e com doçura é muito fácil. Mas a gente tem que lembrar que a casa espírita não são essas quatro paredes. O espírita, ele é espírita onde ele estiver. Embora, em certa ocasião, a gente tem um trabalhador na nossa casa que queria ajudar todo mundo a todo instante na rua. E aí, numa reunião, a espiritualidade se fez presente para repreender ele de forma muito doce, muito amigável, porque os bons espíritos são sempre amoráveis. Então, o espírito se fez presente e disse: meu irmão, você tem que entender que um médico, ele é médico na rua. Mas ele atende na rua, ele só atende no consultório ou no hospital. Na rua ele não deixou de ser médico, mas ele não atende na rua.
Então o médium tem que ser médium na casa espírita. Ele não deixou de ser médium lá fora, mas ele não tem que exercer essas funções na rua. Então a gente tem que ter muito discernimento com isso, para não passar os pés pelas mãos na vontade de querer ajudar. A gente quer servir demais, quando na realidade é preciso que o outro esteja suscetível de aceitar essa ajuda. Não adianta eu querer ajudar o outro se ele não quer ajuda. Eu já fiz uma palestra aqui que falei sobre isso aqui, que a gente acha que as pessoas vêm para a casa espírita, fazem um atendimento fraterno, é indicado para um tratamento de desobsessão na mesa mediúnica e acha que vai resolver os problemas dele. Quando na realidade o principal não é o trabalho mediúnico feito na casa, é a palestra pública, onde deveria ele vir sofrer a transformação ímpar através das explanações. Que isso sim, porque o trabalho na mesa mediúnica é para a gente entender o problema e tentar orientar o obsessor. Mas o obsedado, ele não vem. Qual a mudança que ele sofre? Então somos semelhantes a uma casa que está abandonada. Então se eu vou lá, sou o dono da casa, peço ajuda, retiro os moradores que invadiram, mas eu não faço nada para proteger a casa. O que é que acontece? Outros ocuparão. E assim ficamos, como dizem num ditado popular, enxugando gelo. O indivíduo vem, fica bom, passa 6 meses, daqui a pouco volta perturbado novamente, porque ele precisa. É preciso a gente fazer uma distinção. Não costumo dizer às pessoas, olha, você tem que fazer. Não. Você precisa ter que fazer uma decisão de cada um. Então cada um arrasta a cruz e o peso que suporta. Se ele vem, se sente aliviado. Se não, fica puxando a cruz dele, quando não aguentar, volta, né? Na pergunta 464, Kardec pergunta aos espíritos: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Como é que eu vou distinguir o pensamento se E aí os espíritos dizem assim: estudai o caso. Os bons espíritos apenas aconselham o bem. Cabe a vós fazer a distinção. Ou seja, jamais um bom espírito vai mandar você vir agredir alguém, atacar alguém verbalmente. Ele vai insuflar paciência, resignação, compreensão semelhante. Então, nenhum espírito vai vir, se for um espírito que já tem uma certa evolução, insuflar a cometer equívocos, a cometer erros, a atacar ninguém, né? Então, é muito simples de distinguir. Na pergunta 465, qual que é o objetivo? Os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal. Qual é o objetivo dessas criaturas? Por quê? E aí é bem simples, para vos fazer sofrer como eles, né? E aí eu faço um paralelo disso aqui, para a gente poder entender o plano espiritual, que somos nós, sem o corpo físico que habitamos lá. Qual de nós não vê aqui, entre os encarnados, você conquista algo de bom, e aí o seu semelhante fica, se ele puder destruir aquilo que você tem, ele destrói. Se ele puder tomar... Eu lembro quando a gente adolescente, você comprava um sapato novo, a turma que andava com vocês, próprios, o que é que eles faziam? Vamos batizar e vem pisar no seu sapato, porque ele não comprou um, mas você está com um novo. Então, isso é uma atitude equivocada. Eu deveria me comprazer, ficar feliz pelo outro ter comprado um sapato, mas aí eu quero pisar, porque o sapato não é novo e eu quero que ele fique velho logo. Essa é a ideia. Então, a ideia deles é nos arrastar a esse sofrimento. Então, quem habita lá são as mesmas criaturas daqui. Ninguém cria asa no plano espiritual. O pessoal tem uma ideia que desencarnou, vai ter asinha, uma auréola na cabeça, né? Isso não existe. Lê da ilusão. Somos as mesmas criaturas, com as mesmas tendências, com as mesmas inclinações. Se formos bons, continuamos bons. Se somos maus, continuamos mais. Eu digo a vocês o seguinte: eu peço sempre a Deus, para quando eu desencarnar, eu não sei se vocês já leram, tem um livro, não lembro o título do livro agora, que é de André Luiz, tem a Casa Transitória de Fabiano. Eu até fiz uma palestra, mostrei aqui, que é uma colônia que ela flutua. O pessoal entra em oração, ela levanta voo e muda de local dentro das zonas umbralinas, nos umbrais mais baixos, mais profundos. Então, o que acontece? Lá são pontos de apoio. Eu peço a Deus que, quando desencarnar, eu tenha pelo menos a oportunidade de trabalhar numa casa transitória, porque a gente almeja ir para nosso lar, para uma colônia. Se eu for para uma casa transitória, já estou feliz, porque não sabemos o tamanho da nossa vida. E talvez seja a primeira encarnação que eu estou começando a fazer o bem. Estou tentando fazer o bem, e aí? Mas aí eu me acho, porque faço um pouquinho, detentor de uma condição moral inequívoca, inabalável, e isso é o que nos faz, muitas vezes, enveredar no caminho errado e cair dentro de um abismo muito maior, né? Kardec faz uma pergunta, dentro da pergunta 465, ele diz assim: isso diminui o sofrimento deles, porque eles querem, né, nos fazer sofrer como eles estão sofrendo.
E aí, isso diminui o sofrimento dele, vê a gente sofrer como eles estão sofrendo? E a resposta dos espíritos é não, mas fazem isso por inveja, por saber que há seres mais felizes. Então, o que é que acontece com o outro? No caso do tênis que a gente comprou. Eu estou feliz com o tênis novo, o outro está insatisfeito porque eu estou com o tênis novo, porque tem que sujar, tem que pisar. Isso é o espírito encarnado, que em breve estará desencarnado. É a mesma criatura do outro lado. Então, a gente está aqui para quê? Para aprender a controlar esses maus impulsos, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírito, né? Muito simples, reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para combater as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, os espíritos não são perfeitos e estamos aqui, o verdadeiro espírito, para combater essas más inclinações. Mas muitas vezes eu quero ser perfeito, né? Principalmente, não estou dizendo aqui que é o caso de Gilberto, mas principalmente aqueles que estão à frente das casas espíritas se acham seres quase angelicais, né? E aí é onde a gente, infelizmente, se equivoca e envereda pelo caminho errado. Aí Kardec ainda faz outra pergunta dentro dessa pergunta. Que natureza de sofrimento querem impor aos outros? Que tipo de natureza de sofrimento querem impor, nos fazendo, nos conduzindo para o mal, né? Os mesmos que sentem os espíritos inferiores afastados de Deus. Então, quando nos afastamos de Deus, o que é que há? Apenas sofrimentos, lamentações, ranger de dentes, como diz o Evangelho, né? Então, a gente tem que estar sempre procurando praticar o bem, o único meio de ter ascensão espiritual nessa hierarquia a qual somos todos fadados. Um dia seremos espíritos puros, espíritos perfeitos, mas quando? Então, podemos caminhar a passos largos ou podemos simplesmente ficar estacionados no tempo. É uma questão de escolha e é um direito de cada um e que a espiritualidade superior respeite, que Deus não interfere. É livre-arbítrio, é a escolha de cada um. Então, é para isso que a gente está aqui hoje, para aprender, para a gente poder caminhar, quem sabe, a passos, não diria passos largos, mas um pouquinho maiores, né? Porque somos espíritos ainda muito imperfeitos. A pergunta 466, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Por que Deus permite isso, né? Seria um questionamento, como Deus permite, por que os maus nos influenciam tanto? Os espíritos nos respondem, os espíritos imperfeitos são instrumentos que se servem, ou seja, são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Veja a situação, né? Então, é uma permissão que eles têm de nos influenciar, para nos pôr à prova a fé e a constância no bem. Ou seja, tem muita gente que vem para a casa espírita, almeja algo, quando não alcança, vai embora. E a constância, onde está? Que tamanho era essa fé? E eles dizem mais, não pararam aí não. Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito, e por isso passais pelas provas do mal para atingir o bem. Ou seja, a gente precisa passar pelo mal, ou então não atingiremos o bem. Como é que eu sei que estou fazendo o mal se eu não enxergar o bem? Ou seja, é preciso que haja algo para eu dizer, rapaz, isso não está fazendo bem, vamos mudar. Então, se corrige e vais fazer o bem, né? Nossa missão é vos colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal. Ou seja, somos nós quem atraímos, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal, quando tendes a vontade de praticá-lo. Eu tive vontade, eu vou ter auxílio. Eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Eles não podem me fazer praticar o mal se eu não quiser o mal. Se sois inclinados ao homicídio, pois bem, tereis uma multidão de espíritos que alimentarão esses pensamentos em vós. Mas tereis também outros espíritos que se empenharão para vos influenciar o bem, que faz restabelecer o equilíbrio e vos deixa o comando dos vossos atos. Então, Deus coloca na balança, nos permite a influência dos maus, mas também nos permite a influência dos bons. A questão é a quem eu vou dar ouvido, a quem eu tenho mais inclinação no meu íntimo, né? Ou seja, há um momento em que não fazer o mal me exige um esforço muito grande, e aí às vezes eu não suporto e eu cedo. Então, mas isso não quer dizer que eu não tive a assistência aos exemplos bons, tentando me insuflar a não cometer aquele equívoco novamente. A escolha é isso que a gente tem que dizer, sempre nossa, não é o Espírito que lhe faz fazer, ele influencia. A escolha é sempre nossa, porque a gente teve os bons e os maus, e a escolha foi minha daquilo que eu vou fazer, dependendo das minhas inclinações íntimas. Tem uma observação após essa pergunta, que diz assim: é assim que Deus deixa à vossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então,
a escolha é sempre nossa. Não posso nunca dizer, ou melhor, eu posso até dizer, mas estou equivocado. Não foram os espíritos que me fizeram fazer isso. Isso não existe. Eles me insuflaram. A escolha de fazer foi minha. É um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu não permitir, não vai acontecer. Aí é onde está a luta íntima do conhece-te a ti mesmo. Se eles me insuflam, é porque eles sabem que eu tenho uma imperfeição. Os bons vêm me tentar dar um suporte para não cometer o mesmo erro que já cometi. E aí, simplesmente, eu sei porque eu já tenho uma enfermidade em mim. Acho que é no livro dos Espíritos, não, é no livro dos Médiuns, tem uma explicação muito simples, né? A mosca senta numa ferida. Você tem uma ferida no braço, seja onde for, a mosca pousa na ferida. Você espanta, ela dá a volta, ela volta para a ferida. Essa volta quem está criando sou eu. Por que ela pousa na ferida? Porque você tem a ferida. Se não tiver a ferida, como é que ela vai pousar? Ela não pousa. Então, da mesma forma, são os espíritos inferiores. Eles me influenciam por quê? Porque eu tenho a enfermidade, eu tenho a inclinação para aquilo. Então, digamos, eu nunca bebi nas minhas existências. O espírito jamais virá me influenciar a beber. Eu não tenho essa enfermidade em mim. Então, ele não vai conseguir. Então, é isso que tem que entender. Eles só nos influenciam aquilo que nós já temos inclinação e equívocos cometidos no passado. Nós temos a chaga. E não é no corpo físico, é no espírito. Então, não podemos mais dizer que são os espíritos que nos colocam para fazer. Somos nós que decidimos fazer. Eles nos influam, nos insuflam, nos insinuam e a gente simplesmente cede e faz. Mas fui eu quem fiz. A pergunta 467. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? É possível isso? Posso? Né? E eles dizem sim. Né? Porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Né? Muito interessante isso. Ou seja, eles vêm, mas não é porque eles queiram vir, é porque eu permiti que eles dizem. Eu os chamo, eu faço uma evocação inconsciente. Quando eu desejo o mal, eu já fiz uma evocação de espíritos que se comprazem em praticar o mal. Da mesma forma que quando eu penso em ajudar alguém, automaticamente eu já evoquei espírito para me auxiliar naquela prática do bem. É tudo uma questão de sintonia. Né? Os espíritos, na pergunta 468, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? É bem interessante essa pergunta, viu? Eu vou reler para a gente poder... Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas, ou seja, eu consegui me livrar dos maus espíritos, né? Eles renunciam de vir me influenciar, eles desistem, eles lavam as mãos e saem de perto. Eles dizem assim: o que querias que façam? Quando não há nada a fazer, desistem da tentativa. Entretanto, aguarda um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, eles nos deixam por uma questão de sintonia. Se ele não me alcança para me influenciar, se eu não consigo ouvi-lo, como é que você conversa com alguém que dá as costas para você e não lhe escuta, lhe ignora? Você não tem como dialogar com essa criatura. É a mesma situação. Não porque você deu as costas, porque você subiu de vibração e não consegue mais ouvir, não sintoniza. Mas eles não desistem da gente. E aí, por isso que eu digo a você que a nossa obrigação é de auxiliar muito mais essa criatura que me persegue do que vocês que estão encarnados. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, nós estamos no corpo físico, todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Eu digo que a gente está encarnado, não tem valor, não tem preço, é incalculável. Estamos tendo a oportunidade de corrigir os equívocos do passado. É agora. A nossa oportunidade é agora. Quando é que vamos voltar? Será que vamos voltar ainda para esse planeta? Será que já vamos ser exilados para um planeta mais inferior? Para poder a gente, pela dor e pelo sofrimento, poder sofrer o burilamento necessário de se corrigir e resolver praticar o bem? Então, a gente está tendo uma oportunidade. Nossa obrigação, nosso compromisso maior é com o desencarnado que nos persegue, que está no nosso encalço. E se ele está no nosso encalço, é por causa das minhas imperfeições. Eu tenho uma ferida e eu tenho que tratá-la, eu tenho que cicatrizar essa ferida. Na pergunta 469, como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Eu posso neutralizar essa influência? Isso é possível? Será que eu consigo? E eles diziam o seguinte: fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Fazendo o bem, colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós.
Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos conquistam pela fraqueza. Somos fracos pelo orgulho. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, nós temos a inclinação, somos seres imperfeitos. Infelizmente ou felizmente, chegamos na doutrina espírita e, pelo fato de ter um vislumbrar do plano espiritual, nos achamos detentores de uma condição melhor do que os demais. Não somos melhores do que ninguém. Nós temos esclarecimentos a mais e responsabilidades muito maiores. Porque o que não falta no plano espiritual é médium falido. Ou seja, médium que quando chega no plano espiritual gostaria de retornar no mesmo instante, sem pernas, sem braços, cego. E a espiritualidade não permite. Primeiro porque não volta assim de forma automática. E outro porque se o indivíduo veio perfeito e sucumbiu, imagine se ele veio imperfeito, como é que vai ser a encarnação dessa criatura? Então, é preciso a gente ter discernimento das coisas. É preciso a gente entender que a hora é agora, gente. 2 dias que a gente não muda, o ontem e o amanhã. O ontem eu não mudo, não tem mais, o amanhã não sei. Então, tudo que eu tenho é o agora, é o momento presente. O presente é esse, é de estar aqui desperto, no estado de vigília, e fazer o que a doutrina nos recomenda, seguir o Evangelho do Cristo, tentar essa transformação íntima que se faz necessário. Mas não é fácil a gente matar o homem velho e fazer nascer um novo homem. Né? O livro dos médiuns, o item 13 diz assim: há um meio de os expulsar, os maus espíritos? E a resposta é assim: sim, mas depende da maneira como se faz isso. Ficam atraídos em vez de se afastarem. Como é que pode, né? Ficam atraídos em vez de se afastarem. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Atrair, portanto, os bons espíritos fazendo o bem o mais que se puder, e os maus espíritos irão embora, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e tereis apenas bons espíritos juntos de vós. É muito fácil dizer assim, sede sempre bons, porque a nossa essência é mal. Então é muito difícil a essência mal ser sempre bom. Seremos bons um dia, sim, mas nos comprais, como eu já disse, muito mais a prática do mal do que do bem, né? Isso em todos os aspectos, principalmente no brasileiro. A gente acha que existe um mal maior e um mal menor, né? Não existe um mal maior e um mal menor. O mal é o mal. Eu estou numa fila de banco, o indivíduo já está na fila há mais de 1 hora, e eu chego e quero furar a fila, quero ir lá para frente. Isso não é um mal que eu estou praticando. Então, a gente não existe. A gente que é espírito tem que ter consciência disso. E isso é muito difícil no indivíduo aqui no Brasil, porque a gente tem o famoso jeitinho brasileiro, a gente sempre quer burlar as situações, e a gente que é espírito tem que tomar consciência disso, a gente tem que dar exemplo, né? A gente tem que ser exemplo, não só para o desencarnado, como para o encarnado também, de conduta. A sua conduta lhe diz quem você é. Há situações em que você não diz que é espírita, mas a sua conduta é tão diferente que as pessoas perguntam: não é evangélico? Não, sou espírita, meu amigo. Pai, tu parece um evangélico, mas não sou não, sou espírita. É a nossa conduta. Né? E aí é isso que a gente tem que entender. Temos que mudar isso. Isso é obrigação do espírita fazer essa corrigida. Mas eu acho que tem coisas que é tolerável, aceitável. Né? Então, devemos repensar. Pergunta 470 do Livro dos Espíritos: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e colocam assim à prova nossa firmeza no bem, recebem a missão de fazê-lo? E se é uma missão, tem responsabilidade por isso? Será uma missão, né? Tentar nos colocar no mau caminho? Né? E a resposta dos espíritos é muito simples: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Nenhum espírito. Quando o faz, é de sua própria vontade e sofre as consequências. Eles nos insuflam, sim, vão sofrer as consequências, como nós também. Deus pode deixá-lo fazer isso para vos pôr à prova, mas não ordena que eu faça, e cabe a vós rejeitá-lo. Então, a escolha é nossa. Eu sei que não devo fazer, por que vou fazer? Por que ceder?
E quando eu cedo é porque eu já tenho uma inclinação para isso. Por maior que seja a nossa pressa, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Quando se instalou a crise, eu sou marceneiro, eu faço móveis projetados, se instalou a crise provocada, que eu digo que a crise foi provocada, e eu passei 6 meses fazendo bico, consertando uma porta, consertando uma gaveta, e você não paga conta fazendo isso, né? E eu fiquei numa situação muito difícil. Cheguei ao ponto de pensar, pronto, vou ter que fechar as portas, porque se caminhasse mais um pouco, eu não ia mais à frente. O que acontece? Eu peguei um serviço, a mulher me deu um cheque de R$3.000, disse, vá para o banco, nem não cruzou nada, pode ir para a boca do caixa. Eu fui. Era o HSBC. Um banquinho bem pequenininho na rua de uma pessoa em Campina. Eu entrei numa fila, tem um tapume fechando os caixas de vidro temperado, fiquei numa fila. Quando você entra, tem umas poltronas que cabem 2. É um negócio muito VIP, aquele banco para rico mesmo, não é banco popular feito Banco do Brasil, caixa não. Me sentei naquele cadeirão, entreguei o cheque. Eu tenho o hábito de estar no caixa, o cara está contando dinheiro, eu estou contando com ele, né? É um hábito, né? Então, e o cara lá, eu contando. E aí, quando chegou na quantia, ele continuou. E eu vi que passou. E aí, eu devendo, prestando de dinheiro, eu me levantei, fui de lado. Será que eu contei errado? Eu posso ter contado errado, né? Eu contei que estava errado. Eu voltei para o caixa. E isso não tinha, que geralmente os caixas são divididos. Não, era birôs. Disse, meu amigo, está errado. Se o cheque era de quanto? Digo, de 3.000. E se eu lhe dei quanto? Eu digo, quanto? Aí ele contou. Aí estava passando R$2.000. Ele me deu 5. Aí ele tirou os 2, me entregou os 3 e não olhou mais nem na minha cara. O que é que acontece com isso? Eu poderia ter ido embora? Claro, eu estava devendo, eu precisava do dinheiro. Aquilo é uma prova. É uma prova que a espiritualidade permite que você passe, porque não é comum um caixa de banco contar R$2.000 a mais, né? Ele foi influenciado aquilo para me pôr à prova. Será que ele vai resistir? Então vamos lá. Então, é isso que a gente tem que ter. Eu, com a minha consciência, tenho que estar tranquila. Porque eu poderia ter levado o dinheiro, mas o caixa ia ter que repor. E o pior de tudo, não era ele repor o dinheiro, ele ia ter uma advertência na ficha dele. Qualquer corte do banco tira ele, que cometeu erro. E a culpa dele ser demitido era minha. Então, é uma questão de consciência, de conscientização. Então, ser espírita é isso. É ter consciência do que faz. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, não. Viu? Não fiz mais do que a minha obrigação como espírita. Isso não me coloca na condição melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. É assim que tem que ser. A pergunta 472 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que querem nos induzir ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias ou podem também criar? Será que os espíritos podem criar situações? Né? Será que eles podem manipular as coisas dessa forma? E aí os espíritos esclarecem o seguinte: aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente as provocam, oferecendo-vos ou levando-vos inconscientemente ao objeto de vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra no caminho uma quantia de dinheiro. Não acrediteis que os espíritos levaram o dinheiro para esse lugar, mas podem dar ao homem o pensamento de se dirigir a esse ponto, e então sugerir o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de restituir o dinheiro a quem pertence. O mesmo acontece com todas as outras tentações. Então, eu posso achar um valor, uma soma importante de dinheiro. Aquele dinheiro é meu? Não. Eu vou gritar na rua que achei um dinheiro, aí vai aparecer 1.001 proprietários daquele dinheiro. Mas é preciso você ter serenidade e equilíbrio. Guarde o dinheiro e espere que alguém vai se manifestar que perdeu. Né? Eu já achei uma quantia dentro do ônibus, né? Olhei, botei no bolso, contei o dinheiro, botei no bolso. E aí daqui a pouco se levantou uma pessoa, disse, eu perdi um dinheiro. Meu amigo, eu achei um dinheiro, quanto é? Aí ele disse o valor, está aqui seu dinheiro. Porque o dinheiro era dele, ele sabia quanto tinha. Porque se eu gritasse dentro do ônibus, olha, eu achei X de dinheiro aqui, todo mundo ia levantar dizendo que era dele. Todo mundo é um exagero da minha parte, mas grande parte faria isso. Né? Então, se ninguém se manifesta, o que é que eu posso fazer? Aí eu teria que ficar com o dinheiro, não porque eu quisesse ficar com ele, porque eu não sabia a quem pertencia. Mas se você souber, nossa obrigação é restituir essa criatura. Porque é só você se colocar no lugar do outro. Se fosse você que tivesse perdido o dinheiro, como seria? Você estaria feliz? Né? Você estaria satisfeito? Se aquele dinheiro fosse com um compromisso sério, e aí? Então, precisamos ponderar. Gilberto, até que hora, Gilberto? Tem uns 5 minutos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo,
instrução preliminar diz o seguinte: os maus espíritos apenas vão aos lugares onde podem satisfazer sua perversidade. Só vão onde podem satisfazer as suas perversidades, ou seja, eles vêm onde eu permito que eles venham. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se afastem. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os maus espíritos percebem as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo em que há grande quantidade de maus espíritos, as boas qualidades do coração nem sempre nos protegem de suas tentativas, mas nos dão a força para resistir. Então, só tem um meio de resistir aos bons espíritos: atrair os bons e a prática da caridade, do amor incondicional, servir ao semelhante. Porque esse planeta é povoado de espíritos inferiores. Estamos imergidos numa zona umbralina. A gente, quando eu desencarnar, não quero ir. A gente já está no umbral, está na crosta do planeta, é umbral, é zona umbralina. Vai mudar? Vai, mas ainda é zona umbralina. Aí a gente fala de nosso lar, nosso lar está dentro de uma zona umbralina. Se vocês forem olhar, existe, e eu tenho até no meu celular, que eu posso mostrar quem quiser depois da palestra, que existe um desenho delineando exatamente as zonas umbralinas, e nosso lar se encontra dentro dela. Se vocês lembrarem do livro Nosso Lar, onde a menina era noiva no plano físico, desencarna, é levada para nosso lar por merecimento, a família lá tem uma moradia lá, e ela foge. E depois ela foge, quando ela sai, fora dos portões, ela já envereda em zonas umbralinas. Várias narrativas de André Luiz nos mostram quando a primeira descida dele, de nosso lar para o Rio de Janeiro, ele desceu por trilha, dentro de zonas umbralinas. Então, nosso lar está dentro de uma zona umbralina. Mas nós não queremos ir para o umbral. É preciso a gente tomar consciência disso. A gente, às vezes, lê as coisas, mas não raciocina. A gente lê as coisas, mas não enxerga as entrelinhas. E elas falam muito. Instrução preliminar também aqui. Todo mau pensamento pode ter duas origens: a nossa própria imperfeição espiritual ou uma influência negativa que age sobre nós. Neste último caso, da influência negativa sobre nós, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna sujeitos a receber essa influência. Há, portanto, indício de imperfeição em nós. Isso é uma coisa clara. No entanto, aqueles que fracassou não poderá desculpar-se, alegando ser vítima de influência de um espírito estranho que o levou ao fracasso, uma vez que esse espírito não teria induzido a praticar o mal se ele não fosse inacessível a essa sedução. Né? Então, precisamos compreender tudo isso e caminhar. Tem muita coisa aqui, mas vamos falar só o que dá para falar. Por isso que a gente tem que entender que, quero que vocês guardem isso com vocês, se vocês já não tiverem isso, não tem como não estarmos sob a influência de espíritos. Indiferente se é um espírito familiar, se é um espírito protetor, se é um anjo guardião, se você não quer chamar, se é um guia. Mas vamos estar sempre sob a influência, mas teremos sempre a influência dos dois lados. Ninguém está isento de ter influência de espíritos inferiores. Se a gente parar para lembrar, no livro As Vidas de Chico Xavier, que quando eu comprei o livro, que eu li As Vidas de Chico Xavier, eu pensei que era narrando as vidas anteriores dele, mas era só uma biografia da vida atual de Chico, né? E o repórter pergunta, ele sempre fala isso às pessoas, o repórter perguntou a ele: Chico, o que era Chico Xavier? Você já foi obsediado alguma vez? Né? Alguma vez já foi obsediado? E aí Chico responde: meu irmão, eu sou obsediado no mínimo 3 vezes por dia. Ou seja, no mínimo 3 vezes por dia Chico tinha companhia de espíritos inferiores, tentando insuflar ele a pensamentos equivocados. E era Chico Xavier. E nós? Será que estamos na condição de Chico? Então a gente não tem 3 por dia, não. Eu diria que a gente tem uns 300 por dia buzinando no nosso juízo. Então, sabendo disso, fazemos bom uso, reflitamos, porque se você refletir, você vai cometer menos erros. Infelizmente, a gente age muito por impulso, age naquele momento, e depois vem o arrependimento, porque a influência se foi, aí estou eu sozinho e minha consciência pesa, porque aí eu já perdi a influência. Né? Então, para a gente encerrar, eu trago uma mensagem assim aqui, que diz assim: ninguém dá unicamente aquilo que entregou ou cede a benefício dos semelhantes. Cada criatura
através de leis inalienáveis que governam a vida, é obrigado a dar de si próprio nas situações essenciais do cotidiano, como seja no pensamento, na palavra, no gesto, no lar, na comunidade, na profissão, no trabalho, na tarefa, no negócio, na saúde, na doença, na administração, na subalternidade. Em ação espírita, somos compreensivelmente chamados a dar todo o apoio material e socorro moral aos irmãos em necessidade, conforme os recursos que usufruímos. Acima de tudo, porém, o espírito é convocado a melhorar a vida e o planeta pela cooperação da influência. Revisemos, pois, dia a dia, nossas atitudes pessoais, observando como distribuímos as palavras, as parcelas espirituais de nós mesmos, seja no que fazemos ou no que somos. Espiritismo é a orientação certa, e a orientação certa se define como sendo o caminho certo de auxiliar e o jeito certo de viver. Então, que Deus possa nos permitir o auxílio dos bons espíritos, que eles estejam conosco sempre nos momentos de dificuldade, onde somos muito mais vulneráveis, porque nos desequilibrando muito fácil, para que a gente possa ter a audição, a inclinação para o bem, para que a gente possa ouvir o impulso que esses espíritos vêm nos trazer de equilíbrio, de serenidade, para que a gente possa ceder cada vez menos aos maus espíritos e assim alçar voo a uma condição de espírito perfeito. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gilberto? Então, obrigado, Ivan, pelos esclarecimentos que trouxe na noite de hoje. Desculpa. Davi Falcão, desculpa. Pelos esclarecimentos que trouxe na noite de hoje. E que possamos, meus irmãos, levar esse aprendizado para a nossa vida. E, nesse momento, fazer só a divulgaçãozinha aqui dos trabalhos da casa, convidar a todos, né, para comparecer à Casa Espírita também, para mais uma oportunidade de aprendizado nos trabalhos da terça-feira, onde estamos estudando atualmente o livro dos Espíritos e o livro A Gênese. Tá bom, gente? E aproveitar também a presença dos irmãos, os caravaneiros do Evangelho, aqui junto com Davi Falcão, Ivan Farias, professor Agemiro, professor Ariosvaldo, nesse trabalho aqui da TV e da Rádio Chico Xavier. Quem tiver a oportunidade, a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a divulgação. Então, os irmãos, quando tiver um tempinho, vai lá no YouTube, no Facebook e assiste o conteúdo da programação da TV e da Rádio Chico Xavier. Hoje mesmo eu já assisti pelo YouTube a palestra da nossa irmã Janaína Ferreira, junto com Ivan Farias, no trabalho na rádio, não é isso? O tema era a riqueza moral e a riqueza espiritual, tá bom? Aí a gente vai lá, ajuda a divulgar o canal também do trabalho abnegado dos nossos irmãos. Então, que a paz de Jesus permaneça com todos e vamos continuar na sequência do trabalho com a terapia do passe. Você já sintonizou a rádio e TV Chico Xavier? Olha, vale a pena.